Levítico capítulo 8. A ordenação dos sacerdotes. E o Senhor falou a Moisés, ele ordenou, Toma a Arão e seus filhos as vestimentas sacerdotais, o bálsamo especial da unção, o novilho do sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto cheio de pães ázimos, sem fermento. E manda que o povo todo se reúna em frente à tenda do encontro. Fez Moisés como o Senhor orientou-o, e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. Versículo 5. Disse-lhes Moisés, Eis o que o Senhor mandou que se faça. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banharem-se com água. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois a ele prendeu o manto sacerdotal em volta da cintura com a faixa de obra esmerada. Depois colocou-lhe o peitoral, no qual pôs também o urim e o tumim. Ele pôs a mitra, o turbante na cabeça, e na parte da frente da mitra colocou a placa de ouro, como coroa sagrada em sinal de ordenação de Arão como sacerdote. Tudo isso Moisés fez de acordo com a vontade expressa do Senhor. Moisés tomou então o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e os consagrou. Versículo 11. Fez 7 aspersões sobre o altar e ungiu, a fim de os consagrar, o altar e os seus utensílios, a bacia e sua base. Versículo 12. Depois derramou o bálsamo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o, a fim de o consagrar. Em seguida, mandou os filhos de Arão aproximarem-se, revestiu-os com túnicas, cingiu-os com os cinturões e colocou-lhes as mitras sobre a cabeça, tudo conforme o Senhor havia orientado. Veja só, voltando no versículo 12, agora na Bíblia ARC. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, em Salmo 133, que vai nos falar sobre feliz é a fraternidade dos crentes. Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. Verso 2: é como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Você veja só que vida para hoje e por toda a eternidade. Não é para ficar pensando no ontem, entendeu? Veja só, o salmista da casa de Davi faz uma comparação entre o ministério sublime do sacerdote Arão, cuja unção e ministério visavam manter o povo em perfeita comunhão com Deus e entre si, e a sensação de conforto e segurança proporcionada pelo derramar do óleo ungido sobre o corpo dos crentes israelitas. Levíticos 21:10, que estamos lendo, Êxodo 29:7. O óleo balsâmico saturava os cabelos, a barba e descia pelas vestes dos sacerdotes, em sinal de consagração absoluta de suas vidas ao serviço santo do Senhor. Voltando em Levítico, agora vamos ler o versículo 14 em diante. Depois mandou trazer o novilho do sacrifício pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o novilho
e com o dedo depositou um pouco do sangue sobre todas as pontas em forma de chifre do altar, a fim de purificá-lo. Em seguida derramou o restante do sangue na base do altar, e assim o consagrou, cumprindo com isso o rito de expiação. Vamos abrir em Hebreus capítulo 9, onde nos ensina o perfeito sacrifício de Cristo. Versículo 22 de Hebreus 9. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Portanto, versículo 23, portanto se fez necessário que as representações das construções que estão no céu fossem purificadas mediante tais sacrifícios, mas os próprios elementos celestiais por meio de sacrifícios muito superiores a estes, pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo, mas agora Ele manifestou-se de uma vez por todas no final dos tempos para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Glória a Deus. Então, a primeira vinda de Jesus Cristo, o Messias, deu início à grande era messiânica, na qual toda a história da humanidade tem transcorrido, aguardando o glorioso retorno de Cristo e o estabelecimento completo do seu reino, no qual viveremos eternamente em sua presença. 1 Pedro 1:20, Marcos 10:45, Romanos 8:3, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Voltando em Levítico, versículo 16: tomou ainda toda a gordura que envolve as vísceras, a massa gordurosa que sai do fígado, os 2 rins e toda a gordura deles, e os queimou sobre o altar. Quanto ao couro do novilho, a sua carne e aos seus excrementos, queimou-os fora do acampamento, segundo tudo quanto ordenara o Senhor a Moisés. Mandou então trazer o carneiro do holocausto. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou e fez correr sangue sobre o altar em redor. Versículo 20: em seguida esquartejou o carneiro e queimou a cabeça, os quartos e toda a gordura. Lavou com água as vísceras e as patas e queimou no altar todo o carneiro. Foi um holocausto de perfume de agradável fragrância, uma oferenda queimada ao Senhor, conforme havia o Senhor orientado Moisés. Versículo 22: mandou então trazer o segundo carneiro, o carneiro do sacrifício de ordenação, e Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Ordenação ou consagração são expressões similares e procedem do termo hebraico miluim, e tem o sentido de, entre aspas, preenchimento ou, entre aspas, ações de encher. Primeiramente porque, entre aspas, encher as mãos era o termo técnico para designar a investidura de alguém em um cargo importante, e parcialmente para geminar a palavra, entre aspas, pacífico, que traz a expressão, o sentido de inteireza, completude e prosperidade saudável. Efésios 3:9. Sentido de inteireza, completude e prosperidade saudável.
Efésios 3:9. Aqui leremos. Vou ler a partir do 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Agora sim, versículo 9. E revelar a todos qual é a dispensação deste ministério que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus. Foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Aprove a Deus demonstrar seu poder e sabedoria por meio do milagre de unir um único organismo, a igreja, judeus e gentios convertidos a Cristo. Igreja, judeus e gentios convertidos a Cristo. Essa capacidade da Igreja de Cristo de unir todos os povos, raças e culturas revela a multiforme sabedoria do Senhor, como as diversas facetas do mais belo e puro diamante. Paulo afirma que tanto os anjos fiéis ao Senhor quanto as hostes subjugadas pelo diabo contemplam a vida da igreja. A supremacia de Cristo revela por meio da união da sua igreja. A supremacia de Cristo, revelada por meio da união da sua igreja, é uma antevisão do plano eterno de Deus. Absoluto domínio de Cristo sobre o universo. Mateus 28:18. Voltando em Levítico, versículo 23. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco de sangue. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem e sobre cada um depositou um pouco do sangue do sacrifício na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, e derramou o restante do sangue nos lados do altar. Tomou a gordura, a cauda gordura do animal, a cauda gorda do animal, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e 2 rins e a gordura que os cobre e a coxa direita. Então do cesto dos pães ázimos sem fermento que estava diante do Senhor, tomou um bolo ázimo, um bolo de pão azeitado e uma fogaça, que juntou as gorduras e a coxa direita. Colocou tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e fez o gesto de apresentação diante do Senhor. Depois Moisés pegou-os de volta das mãos deles e queimou tudo no altar, em cima do holocausto, como uma oferta de ordenação preparada no fogo, de cheiro agradável ao Senhor. Moisés também tomou o peito, que era sua própria porção do carneiro da ordenação, e o moveu diante do Senhor com o gesto característico do ritual de apresentação, exatamente como o Senhor o havia orientado. Em seguida pegou Moisés do bálsamo da unção e do sangue que estava sobre o altar e aspergiu-os sobre Arão e suas vestimentas sacerdotais, assim como sobre seus filhos e as vestes deles. Com isso consagrou Arão e suas roupas sacerdotais, assim como seus filhos e as vestes deles. Disse então Moisés a Arão e a seus filhos: cozei a carne na entrada da tenda do encontro, ali a comereis, com pão que está no cesto do sacrifício da ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos o comerão. O que restar da carne e do pão, vós o queimareis. Durante 7 dias não deixareis a entrada da tenda do encontro, até que se cumpra o tempo da vossa ordenação ao sacerdócio. Versículo 34. O Senhor ordenou proceder como se fez hoje, a fim de realizar por vós o rito da expiação. E durante 7 dias, dia e noite, permanecereis à entrada da tenda do encontro,
observando o ritual do Senhor, para que não morrais, pois esta é a ordem que recebi. Versículo 36: Arão e seus filhos cumpriram tudo o que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Então, muito bem, concluímos a leitura de Levítico, capítulo 8, a ordenação dos sacerdotes, com a consagração de Arão e seus filhos.